Fala pessoal, seguindo aqui no nosso podcast do Gatua Meeting, eu tenho o prazer e a honra de entrevistar Nailson Rego, CEO Cooper Citrus, gerente corporativo de TI da Cooper Citrus desde 2022. Seja muito bem-vindo, Nailson. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um prazer participar hoje com vocês aqui. Nailson, a Cooper Citrus é uma das maiores cooperativas agropecuárias do Brasil, fundada desde 1976 em Bebedouro, interior de São Paulo. E eu gostaria de saber de você, governança de TI em uma cooperativa é diferente de uma SA ou uma empresa familiar? Não, ela não tem diferença nenhuma, né? É quando a gente precisa separar dois mundos aí, né? Quando a gente fala de governança corporativa, é uma entidade maior do que uma governança de tecnologia, mas uma ela tem que estar conectada com a outra. E aí, como é que a gente faz essa diferenciação que na realidade não existe? Para todas as empresas, seja ela o segmento que for, seja ela bancário, farmacêutico, indústria ou que seja uma cooperativa. Você baseia ela em cima de um framework, mas o framework que a gente escolheu na Cooper Citrus é o COBIT, Perfeito. que ele vem anos a anos se atualizando. E aí o que que a gente fez de diferente? A gente moldou o COBIT para atender a Cooper Citrus. E o que que significa isso? Moldar. São 39 processos que hoje existem. Não dá para fazer os 39 full. Então a gente pega pedaços de processos e a gente faz com que uma condensação entre eles. Então a gente toca os 39, só que dentro de 12 macroprocessos. Perfeito. E aí hoje a gente fala de uma TI que ela é estratégica, que ela é tática, que ela é operacional. E a gente não está reinventando, não estamos inventando nada. O que a gente está deixando de legado é um modelo que todas as pessoas que sentam numa cadeira de tecnologia da Cooper Citrus, ela sabe exatamente a função que ela tem que fazer, ela sabe exatamente qual é o papel que ela tem que desempenhar e qual que é o entregável dela. Então, a magia de tudo isso funcionar está, esse é o segredo. Tem um outro ponto interessante, é que você precisa medir a maturidade que a sua governança está, né? Então, quando você não tem, ela é zero. Então, quando você implementa, mesmo que seja em papel, com a intenção, todos os processos, você vira um. E aí você vai crescendo até você atingir todos os processos aí, que um nível de maturidade chega até 5. Para o agronegócio, alguns processos, por exemplo, como segurança, ele não pode ficar 3, ele não pode ser 1, ele tem que ter 5. Mas para uma gestão da arquitetura, ele pode ser 3. Então aí você precisa começar a entender qual é o encaixe que dá para você tocar o teu negócio, mas não existe diferenciação de governança e tecnologia para a empresa A, B, C, D. Todas elas servem. Então isso é um mito, né? E as pessoas acabam Esse é um mito. legal, muito bom. Nailson, são mais de 60 filiais em 4 estados, atendendo 47 mil cooperados. Perfeito. Como você garante governança, segurança e qualidade de serviço nessa escala? E quais são os principais desafios de padronização e controle? Perfeito. A gente tem uma complexidade muito grande que a gente está em algumas regiões complexas, né? Você pega o estado de São Paulo, está muito bem difundido, toda a parte de comunicação, né? Isso é mais, está mais na mão. Quando você pega Minas, você tem todo um trabalho de geografia. Quando você vai para Mato Grosso e Goiás, são outras realidades. E como é que você dá experiência para a pessoa que compra em São Paulo e em Goiás ser a mesma experiência? Você precisa ter uma base e uma arquitetura idêntica para todas as localidades. Então você tem que pensar em redundância de link, você tem que posicionar todos os seus equipamentos, e aí a governança te explica tudo isso. Então você tem que ter alta disponibilidade para atender todos esses cooperados. E hoje, né, a gente olhando essa geografia do Brasil, eu até brinco um pouco, né? O estado de São Paulo, ele é tão rápido no sentido de sentir as coisas quando elas param, que as pessoas já reclamam imediato. Em Minas se demora um pouco. Mato Grosso, como não tem muita comunicação, demora mais ainda. E Goiás também. Então são públicos diferentes. Agora,
Você tem que dar uma experiência para a pessoa que for, ou seja ele cooperado ou um cliente novo que esteja se aproximando, uma boa experiência. Sim. E para isso, você tem que ter uma governança estabelecida. A mesma governança que ela serve para o estado de São Paulo, ela tem que servir para o todo. Então, você tem que olhar toda a sua arquitetura, todo o teu jeito de atendimento, toda a parte de SLA, se você está tendo métricas ou não, como é que você está tendo o atendimento ali no final do dia, como é que você faz os fechamentos de todas as contabilizações. A cooperativa tem 5 fábricas, também tem uma complexidade. A gente tem postos de gasolinas, então são várias realidades que a governança, ela bem estabelecida, ela ajuda a você a mostrar onde você precisa melhorar. E aí é um exercício contínuo. Cara, para essa região eu estou errando por quê? Porque eu estou com um fornecedor que não está me entregando o SLA, então a gente precisa ter uma conversa mais firme com ele. Então, aí você começa a comparar os números e olhar os seus indicadores, se eles estão positivos ou negativos. E aí você vai estruturando todo e vai deixando o alicerce pronto, né, para todas essas tecnologias que estão chegando cada vez mais rápidas, Sim. preparando ela para um futuro que na realidade não existe futuro. Sempre é amanhã que a gente tem que estar pronto. E minimizando essa diferença de regiões, né. É, a gente não fala mais de diferença de regiões, já teve isso, Aham. mas hoje para nós é uma coisa muito transparente. A Maravilha. loja ela tem que estar funcional. Ótimo. Pronto, a gente, por exemplo, tem um painel que a gente fica olhando. Então, tudo verdinho, ótimo, está tudo ótimo. Quando ele fica amarelo é porque eu tenho um ponto de atenção. Antes que a loja perceba, né, um ponto nosso, centro de distribuição, que ele vá ter um incidente, a gente já tem que agir. Então, os fornecedores também têm que estar pré-estabelecidos, todo mundo tem que se comprometer com aquela causa. E o ideal é que de um amarelo não fique vermelho e sim volte a ficar verde, e aí as pessoas não têm a percepção que algo estaria Aconteceu. acontecendo ou iria acontecer ali, tá? Perfeito. Então tem um monitoramento muito mais Tem, ativo, né. tem sim. Perfeito. E como você equilibra sofisticação tecnológica com usabilidade para um público tão diverso, de sendo pequeno ou grande produtor? Você tem que dar a experiência para eles, não pensando que ele é um grande, um médio ou um pequeno produtor. A experiência para ele tem que ser única, né? Agora, como é que a cooperativa vem se preparando para dar essa experiência ao todo? Obviamente que a gente vem 3 anos aí perseguindo, 3 anos e meio governança, né. Então até eu falei um pouquinho no painel antes aqui que a nossa governança quando se foi medir, eu até fiz uma brincadeira que a gente era -6, mas na verdade é que a gente não tinha. E aí cada degrauzinho desse que você vai aumentando, você vai vendo que você está mexendo com um mundo que você talvez não esteja visualizando. Aham. Não é legal hoje, se mostra que a experiência das pessoas tenho 2 comparações que eu gosto de fazer. Antigamente, a mente humana, se você olhar o YouTube, a gente ficava 16 segundos para sair aquelas propagandas e a gente queria assistir o filme, certo? É isso mesmo. Hoje o YouTube já vende, né, o premium lá para você não ver mais propaganda, Nem passar por essa nem passar. experiência. Então, quando você pega hoje, a experiência está 8 segundos, é o que a mente nossa está suportando esperar, então você tem que ser criativo. A experiência de alguém chegar numa loja e ela descer do carro e ela fazer a compra e ela voltar para o carro dela, ela não pode passar de 17 minutos. Então, você pode ter feito a melhor experiência na loja. Ele pode ter tomado café, comido bolo, mas ele quer o resultado final, que é pagar a conta dele, pegar o boleto dele e ir embora. Então a TI, ela tem que ser pronta para o todo. E aí como que a gente vem preparando? Hoje a gente tem SAP, né, implantado para toda a rede Cooper Citrus, é um software super rápido, é um software seguro, ele aceita milhões e milhões de transações simultaneamente, então isso dá uma qualidade de atendimento, né. Acaba E aí você tem que preparar também toda uma base, todos os computadores, seja ele na ponta, também tem que ter uma velocidade adequada, e isso a governança vai te ajudando a estruturar tudo isso. Então é link, é a comunicação, é o treinamento das pessoas também, que é importante, né, porque geralmente a gente vai em algum lugar, quando dá uma travada, a pessoa fala: "O pessoal da TI, né, o é isso software aqui aí. que não presta". Então, por isso que a gente tem que medir esses indicadores e entender se a gente está sendo assertivo ou não. E aí é sempre a melhoria contínua que a gente tem que buscar, né. Então é andar de mãos dadas, né,
sempre buscando aí esse melhor resultado Perfeito. e a experiência final do É cliente. isso aí. Maravilha. Eh, Neilson, você pode compartilhar um projeto de transformação digital recente na Copecitrus que gerou um valor real para os cooperados e como você mediu esse sucesso? Certo. Eh, Há 3 anos atrás, a gente tinha feito a implementação do SAP, que tinha demorado 3 anos, e aí se falava em ondas. Então você tem todo ali não é um trauma, mas uma preocupação muito grande, porque é uma evolução, né. Claro. E aí, tinha uma percepção muito ruim da ferramenta, né. E aí como que a gente mediu isso? Quando você vem estabelecendo governança, você vai entendendo, cara, onde é que está aqui os meus grandes dificultador. Uma das primeiras coisas para mim chegar no sucesso foi mudar um pouco o nome das pessoas que hoje se chama de key user, né. Eu particularmente não gosto de key user, não gosto da nome key user. A gente, dá muito nome internacional para as coisas, né, e a gente precisa abrasileirar mais um pouco disso. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome dos key users, eu chamo eles de embaixador do processo. Perfeito. Então, o que que significa um embaixador? O que que significa um embaixador? Cara, embaixador é uma pessoa que entende sobre o país que ela vai estar representando. Então, as pessoas das áreas entendem muito mais das áreas do que a própria TI. Sim, Então, aí a gente tem a primeira aceite de tudo isso. E aí, a gente vai trabalhando com todas as áreas, para as áreas também ser dona daquele projeto. Então, a gente fez um projeto que entrou para a história, agora a gente até foi reconhecido agora pela Zug como um dos projetos melhores que já se teve até agora, né, mais rápido, né. Por quê? Porque a gente fez a implementação do SAP em 4 meses. que maravilha. A gente migrou para o RISE em 4 meses, isso é uma coisa rara. O mercado demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos, e é uma confusão e se gasta muito dinheiro. Então a gente mede esse tempo. Então o que que significou? As pessoas estavam comprometidas, engajada, toda a área de negócio abraçou a causa e a gente fez uma transformação em 4 meses. Perfeito. E eu diria que a gente está próximo para fazer mais algum desafio. Qual que é o próximo desafio? Ah, a gente tem que fazer em 2 meses, porque o negócio não tem mais aquele tempo de parar muito tempo, de convidar as pessoas para ficar numas salas, isolar essas pessoas, não. Hoje em dia elas têm que fazer o trabalho dela, validar se aquilo lá está pronto, e aí isso para mim é uma garantia de sucesso. Esse é um dos projetos. Um outro projeto que a gente fez, mas já faz um tempinho atrás, é estabelecer uma rede mais segura de comunicação. Então, com redundância, para que as lojas não parem. Então, a gente tem que levar o componente de segurança, mais dupla abordagem. Então, são coisas que você precisa levar para que a experiência do nosso cooperado seja cada vez melhor, Maravilha. Ou seja, algo muito mais dinâmico, né? muito mais dinâmico. Muito bom. Neilson, com a renovação geracional no campo, como a Copecitrus está usando a tecnologia para atrair e reter jovens cooperados? E, internamente, na área de TI, como você desenvolve e retém talentos numa cooperativa competindo com Big Techs? São 2 separações, né, a Copercitos eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar numa cooperativa que ela tem uma fundação, que é a Credicitos Cobercitos, né. A gente tem lá o curso de Big Data, que a gente faz a capacitação de pessoas, né, juntamente com a FATEC, que é um curso universitário a custo zero. Cara, isso na minha época, se É, tivesse, eu teria feito 10 vezes, né. E aí a as gente facilidades que chegam, né? chegam, né. Isso é importante para a comunidade. Sim. Então a gente acaba fazendo lá na fundação uma série de treinamentos, treinamentos para drones, né, que hoje existe uma demanda muito grande, então a gente faz a capacitação não só do jovem, mas daqueles que necessitam, trabalhar com agricultura de precisão. Quando eu vou para o mundo meu de tecnologia mesmo, como é que eu retenho essas pessoas, né? Eu não gosto de TI, comando e controle. Eu nunca gostei, eu não me adapto a esse modelo, e aí, eu fiz um pouco diferente, né.
Quando você estabelece governança, você identifica os autores ali. Sim. Então eu costumo dizer que eu não sou maior e nem menor do que ninguém, todos nós somos iguais. Então eu divido a TI hoje em 7 ou 8 TIs dentro dela. E aí eu consigo fazer com que essas pessoas entendam que elas são estratégicas, que elas são táticas e que elas são operacionais. Como eu divido ela por governança, eu tiro o cara de infraestrutura e coloco ele um pouquinho em segurança, e o de segurança em infraestrutura. Assim, Uma de troca. vez em quando, a cada 6 meses, um calça o sapato do outro. Opa, isso é importante. Então, isso tem aculturado e tem com que eles tenham aprendido a área um do outro. Porque se você pega a TI por si só, elas criam vários silos. E aí é um jeito diferente que eu tenho de fazer e reter essas pessoas. Maravilha. Porque no final do dia, o bom resultado é o resultado de todos. Sim. E aí, eu até falei um pouquinho no painel também, de manhã eu tenho toda segunda-feira de manhã eu levo uma garrafa de café mesmo, uma sala de reunião, e as minhas reuniões elas mudam um pouco de nome, chama Café com Soluções. Que legal. A gente coloca a garrafa de café, vamos tomando café e a gente vai pontuando aquilo. Então, se vai mexer em alguma coisa, a outra área precisa saber se ela vai ser afetada ou não. Aí tem uma concordância e um vai aprendendo um pouquinho com o outro, e no final eu estou gerando outros líderes, com outras visões. Então eu tenho uma equipe multidisciplinar que todo mundo está aprendendo um pouquinho da área do outro. Isso me ajuda, Com certeza. porque no final, se às vezes você levanta uma ideia, uma hipótese, um pode comentar e você: "Opa, faz sentido isso que ele está falando, que se a gente mexer aqui, aquilo pode parar". Então esse é um jeito de reter as pessoas. É um jeito mais não, tem uma outra coisa também que eu faço com todas as pessoas que trabalham comigo, né. Primeira vez que vai trabalhar comigo, eu chamo papo sem gravata. A gente vai numa sala, é informal. Me diga quem você é, o que que você precisa, e aí eu vou vendo ali, entendendo quem é a pessoa, onde ela quer chegar, e aí eu traço com ela ali um planejamento. Então hoje, na Copercito, já estou no terceiro papo com gravata. Que legal. Então é o seguinte, conversamos, entendi, aqui tem algo que eu posso te apoiar, que é treinamento, te apoiar em comportamento e visão do mundo, mas algumas coisas a gente precisa trocar. Eu espero isso de você, e aí a gente tem feito isso, né? Eu sou uma TI de portas abertas. Ótimo. Então, eu gosto da TI de portas abertas. E tem um outro reconhecimento que eu faço junto, não só com a equipe de TI, que é o café por minha conta. Se você entrar no meu LinkedIn, Nailson Rego, você vai ver que eu posto bastante isso. Então, fez um trabalho, seja ele simples ou complexo, no final a gente toma um café, e aí geralmente eu escrevo ali qual foi o trabalho que a pessoa fez, ou seja, eu estou dando para ela a vitrine de um mundo, Claro. que ela está ali gerando valor. E isso a gente tem feito com que a equipe inteira se desenvolva, né. Na minha cabeça, assim, estou agora com 50 anos, eu tenho que gerar muito outros líderes, né. A minha função é gerar outros líderes, né, então e eles precisam se incomodar. Sim. Um determinado momento eu precisei fazer uma contratação e abrir um processo seletivo, e uma pessoa eu perguntei para ela o que que ela gostaria, onde ela queria chegar, e a pessoa falou que queria sentar no meu lugar um dia. E aí eu contratei, e ela vem se desempenhando muito bem pela ambição que ela tem. Então, falar em reter as pessoas elas precisam se identificar com um propósito, entender que aquilo é um valor e que a carreira dela só depende dela. Claro. Eu só vou ser um vetor em apoiar, mas no final depende exclusivamente dela, né. Eu tenho uma frase que eu falo que é: "Inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto". É Então olha isso para a aí. tua carreira, faz na linha do tempo, ela está muito parada, alguma coisa não está acontecendo. Você está fazendo alguma coisa diferente para ser reconhecido, né, outra coisa que eu falo para todo mundo, você não promove a pessoa porque você acha que ela vai ser CIO, que ela vai ser um presidente, não, ela já é. O líder tem que ir lá e só titular ela. Então, Perfeito. esse é o trabalho que eu tenho feito para a gente reter essas pessoas. Nossa, maravilhoso. Deu aqui uma aula pra gente, além de que, dentro desse teu trabalho, você mostra que você, gera muita empatia entre a equipe e, acima de tudo, essa conexão, né, de que você faz parte de um todo. Então é importante cada um estar olhando
o outro com esse cuidado, né, em agregar, em melhorar. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nailson, a gente é a primeira vez que você participa do Gatua Meeting, Sim. e o que mais te chamou a atenção nesse evento? Ele é um evento que eu acho que, assim, né, o que a gente precisa mudar, são os modelos, né. Eu sou muito crítico ao modelo que a gente tem que ficar sentado, né, e ficar aí ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Eu sou do agro, eu amo, eu tenho paixão do agro. Tem muitas coisas que as pessoas vão falar na frente, que o agro não vai entender. Aham. Então a gente tem que simplificar isso. E aqui eu vejo essa conexão. É uma região, né, são pessoas que se conhecem, trocam informação. Isso tem um valor muito grande, Perfeito. né, para você ligar para alguém e falar: "Cara, tem uma dúvida aqui, como é que você resolveu isso?" Ou "Tô pensando assim, como é", então eu vejo essa harmonia quando a gente se encontra aqui. Eu acabo encontrando velhos amigos, pessoas que eu não via há muito tempo, né, e aí você vai vendo e vai ajudando a comunidade a crescer como um todo. Então eu acho que a tua ele tem essa tem esse espírito, né, de evoluir o todo, de crescer o todo, isso é importante. Maravilha. Bom, Naís, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz em receber você. E olha, aprendi bastante com você, viu? Pode ter certeza. Por isso que essa troca, essa conexão, os eventos fazem tanto sentido, porque a gente sai diferente daquilo que a gente cheguei, né? É, obrigado Andréia, para mim é um prazer grande estar aqui falando com vocês, né, mas eu sou a prova viva de que se você tiver determinação, né, e coerência e correr atrás dos objetivos, você vai conseguir. Eu participei do movimento chamado 50 CIOs, e aí lá narra um pouquinho da história nossa, né, de onde você vem e tal. Cara, eu sou um imigrante nordestino, chegamos no interior de São Paulo praticamente sem nada, né. Ali entrei numa grande empresa, que foi a Astrosulco, me deu fiquei por 33 anos lá, mas sempre assim, se atualizando, eh, pedindo ajuda, sendo coerente, sendo generoso com as pessoas. Então, para a juventude aí que está começando agora, assim, seja perseverante, né, a gente quer muita coisa imediata, Sim, e aí a gente tem um caminho aí a trilhar, né. Então assim, ó, tenha paciência, aprenda cada dia mais, e aí você vai conseguir chegar ao objetivo maior. Todo mundo consegue o objetivo maior, mas tem que ser perseverante, tem que ter bastante. resiliência e hoje tem que ter senso de dono, porque se tem Sim, que ter senso de dono, para qualquer lado que o vento aponta, a gente vai. Então, é isso. para vocês aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, estou à disposição para contribuir cada vez mais. Nossa, agradeço demais a sua participação e deu aí um grande recado para essa turma jovem. Muito obrigada. Obrigado.